Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus inunde nosso coração nesta noite, amém? Quero dizer da minha alegria em poder estar aqui, rever irmãos e irmãs tão caros para mim, queridos. Quero, antes de compartilhar aqui o texto da palavra de Deus, apresentar a minha esposa, talvez alguns não conheçam, Glícia. Então, Glícia Mari Espíndola Torres. Quando eu conheci Glícia no intercâmbio, e isso eu acho que foi se não me engano, 85. Eu sou ótimo de data, meus irmãos. Data é comigo, sabe? Eu sei a data que eu nasci, mas tá bom, isso já é o bastante. Mas em 85 eu tive aqui em Vila Velha no intercâmbio. Eu sou de Cachoeiro, Itapemirim, uma bela cidade. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Quem não programou ainda lua de mel, alguma coisa assim, quiser programar para Cachoeiro, é uma cidade assim turística. E quando eu tive em 85 aqui na primeira igreja de Vila Velha, conhecendo a Glícia, eu olhei para ela e falei para um amigo meu, falei assim: olha, eu acho que eu estou gostando daquela menina. Aí ele perguntou: qual? Isso é aquela loira de olhos claros. Ele falou assim: Davis, tira o olho, é muita areia para o seu caminhão. E eu falei assim: rapaz, eu estava disposto a dar quantas viagens fossem necessárias para carregar toda aquela areia. E eu tenho dado ainda algumas viagens, né, em muitas viagens, tem muita ainda para dar. E eu louvo a Deus pela vida da Glícia, por ser minha esposa, por esse presente que eu recebi de Deus para a minha vida, para a vida dos meus filhos e para a vida do meu ministério. Eu quero trazer um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana das Américas, lá no Rio de Janeiro, onde eu trabalho, uma igreja muito amorosa, calorosa. Trago também um abraço fraterno do Comipres, que é o Conselho Missionário de Igrejas Presbiterianas para a Evangelização do Sertão. Nós estamos na presidência do Comipres, na segunda gestão já da presidência, no segundo mandato. O Comipres nasceu em 2019 e nós temos realizado um trabalho nas cidades de Brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, Ipupiara e Ibotirama. Nós temos um projeto de ampliação para outras cidades próximas lá, cidades onde não existe a presença de igreja presbiteriana. E alguns povoados dessas cidades que não existe presença de igreja sequer evangélica, sequer católica. Então nós estamos numa região muito carente, muito necessitada. E semana passada, preparando um relatório, eu fiz um levantamento de quantas pessoas nós estamos atendendo semanalmente nos nossos cultos e nos projetos sociais. E para a glória de Deus, nós chegamos ao número de 2.523 pessoas que estão sendo atendidas, seja através de cultos, seja através de cultos nos lares, pequenos grupos, reuniões debaixo de árvores, e também nos projetos sociais que nós temos, com 1.532 crianças matriculadas em educação complementar, esporte e também balé, musicalização, carrom, violão e teclado. E também nós temos lá a alfabetização de idosos. Então é um trabalho que a gente tem realizado no sertão, e a Igreja da Glória é uma das parceiras. Nós somos em 32 igrejas parceiras neste trabalho, e a nossa gratidão à Igreja da Glória por este investimento, por este apoio ao trabalho do Comipres, que nasceu diante de uma visão lá atrás, isso em 2007, quando a Igreja Presbiteriana Memorial e aqui a Igreja da Glória se juntou numa parceria para plantarmos a Igreja Presbiteriana de Alvorada, que eu acho que hoje é congregação de vocês. E nasceu o Comip naquela época,
né? E nós então nós levamos essa ideia para um trabalho missionário e pela graça de Deus a gente está tendo uma colheita, pela graça de Deus, muito grande. Nós louvamos a Deus e agradecemos ao Conselho da Igreja a parceria e o apoio nesse trabalho. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Apocalipse, no capítulo 12. Tá bom. Apocalipse capítulo 12. Vamos ler. Apocalipse capítulo 12 diz assim a palavra do Senhor: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés, e com a coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações com cedro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão, os seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusava dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que habitais na terra. Ai da terra, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, em seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio, que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
e se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui. Senhor Deus, toda a Tua palavra é inspirada, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos visite nesta noite, com Teu Santo Espírito, trazendo-nos, ó Deus, entendimento sobre este texto, esta porção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar com os irmãos nesta noite sobre esse tema que já está exposto, mais do que vencedor. E nós poderíamos escolher qualquer texto da palavra de Deus para poder falar a respeito deste texto, ou deste tema. Mas Deus colocou no meu coração esse capítulo 12, porque eu acredito que o capítulo 12, ele resume de maneira muito clara sobre a vitória de Jesus Cristo, o propósito de Deus através da vida do seu único Filho, Jesus Cristo. Quando a gente olha para este tema, mais do que vencedor, não é simplesmente um tema que trata de um resultado de uma partida esportiva em que um time, seja ele qual for, foi campeão de algum campeonato. Mas muito mais do que isso, é uma expressão de uma grande verdade bíblica acerca de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que nós estamos vivendo diante de uma sociedade polarizada. Nós vivemos diante de uma sociedade hoje polarizada. E diante dessa sociedade polarizada, amigos passaram a ser inimigos. Nós temos familiares que deixaram os relacionamentos tão profundos por conta de questões tão sem importância para romper um relacionamento. Quando a gente olha para essa sociedade que a gente está vivendo, a gente percebe que até mesmo dentro da igreja, isso foi afetado, dentro de grupo de WhatsApp, aqui na Glória não, porque aqui todo mundo é santo, né? Só pelo fato de ser igreja presbiteriana da Glória, entendeu? Já traz pelo nome, né? Pelo nome que só existem pessoas santas. Mas eu falo lá fora, em algumas igrejas, pessoas deixaram de conversar com outras, saíram de grupos de WhatsApp por conta de polarização, de pensamentos, seja ele político, seja ele de tantas outras coisas. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos chama de igreja, de corpo. E corpo do Senhor Jesus Cristo é um corpo unido, onde todas as juntas estão unidas e todas elas têm um propósito muito bem definido. Eu não posso dizer para mim, a minha mão não pode dizer para mim, olha, eu não quero mais andar com o seu corpo, porque ela não tem vida sem a minha mente. Quem movimenta as minhas mãos é a minha mente. E quando a gente olha para a igreja ela é unida no corpo de Cristo Jesus, e esta unidade no corpo da igreja, o cabeça é Jesus Cristo. E a igreja, ela precisa entender quem ela é. A igreja, ela precisa entender quem ela serve. A igreja, ela precisa entender de maneira muito clara e evidente qual é o seu objetivo, o seu papel a cumprir neste mundo. E quando eu falo igreja, eu não estou me referindo ao conselho da Igreja Presbiteriana da Glória, eu não estou me referindo à denominação Igreja Presbiteriana do Brasil, mas quando eu falo igreja, eu estou me referindo a você e a mim. Nós precisamos entender quem nós somos, nós precisamos entender que parte do corpo nós fazemos, nós precisamos entender sobre qual senhorio nós estamos, para que a gente possa desenvolver a nossa missão. E o mais importante da igreja é ela entender qual é a sua batalha. Por que ela luta? E nós sabemos que desde o Éden, pós
pecado, o ser humano ele passou a viver uma luta muito grande. Uma batalha muito grande, ela foi travada no Éden. Não apenas pelo homem, mas batalha esta travada pelo próprio Senhor Deus. E Deus ele vai falar para a gente através da sua palavra contra quem nós lutamos. A Bíblia vai deixar muito claro que nós não lutamos contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas. Mas nós temos um grande inimigo das nossas almas, que ele nos faz lutar contra pessoas. Ele muda o nosso foco. E ele mudando o nosso foco, ele toma o nosso tempo. Ele rouba a nossa energia. Porque ao invés de discutirmos e conversarmos sobre quem de fato nós devemos lutar, sobre quem de fato é a nossa batalha, sobre contra quem de fato é a nossa luta, o nosso foco muda. E nós passamos a lutar contra pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai trazer para a gente em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, quando ele vai falar para a gente qual é a motivação e por que nós lutamos e contra quem nós lutamos. Ele vai dizer, olha, porque a nossa luta não é contra sangue ou carne. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas que pensam diferente de mim com respeito ao que se refere à política. A minha luta é contra quem? Apóstolo Paulo que vai dizer, primeiro, contra quem não lutamos. Ele vai dizer, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim, contra quem? Os principados e potestades. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue ver os principados e potestades? Pode responder. Você consegue ver? Não. Mas a Bíblia fala para a gente que Satanás ele ruge como leão. E ele está ao nosso derredor, procurando nos tragar. Quando? Quando? O tempo todo. E o pior de tudo, sabe o que é? É que a gente não consegue ver. Sabe aquelas vezes que a gente está sozinho dentro do quarto? O Senhor está lá. Mas Satanás, ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No entanto, que quando Deus pergunta para Satanás, quando ele se encontra naquele momento do texto de Jó, da onde vens? De rodear a terra, de passear por ela, porque ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está. Ele vai dizer para a gente, a nossa luta não é contra principados e potestades, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós precisamos entender contra quem nós lutamos. Nós não lutamos contra pessoas. Eu quero dar uma parada aqui e falar com você. Se você está gastando a sua energia numa batalha, numa briga, numa falta de perdão com alguém, eu quero dizer para você que Jesus ele fala ao meu coração e ao seu coração, para quando alguém ferir a gente numa face, a gente tem que oferecer o quê? Deixa eu te perguntar outra coisa, é fácil? Precisamos entender contra quem nós lutamos. Segunda coisa, precisamos entender sobre que causa nós lutamos. Qual é a nossa causa? Segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer: mas ao pesar de maltratados e ultrajados em Filipos,
como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Apóstolo Paulo não vai dizer apenas contra quem nós não lutamos e contra quem nós lutamos, mas apóstolo Paulo, ele vai dizer qual é a causa que nós lutamos. Que causa é essa? Por que nós somos igreja, um corpo muito bem ajustado? Porque nós sabemos que essa igreja, este corpo, a igreja do Senhor Jesus, ela ainda está incompleta. Ainda tem pessoas lá fora que precisam ouvir da palavra de Deus. Eu lembro o dia que eu me converti, da minha conversão. Eu fiz uma das orações mais egoístas que eu podia fazer. Eu sou de Cachoeiro, como eu disse, e estava num pleno domingo, assistindo a final de um campeonato estadual, Estrela Futebol Clube, que é o time lá de Cachoeiro, nunca tinha sido campeão de nada, recentemente foi campeão estadual pela primeira vez, jogando contra o Desportiva, pleno domingo, e eu lá torcendo e abençoando a vida do juiz. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Pronto para poder ir para a reunião da UPA às 18 horas, isso devia ser umas 3 horas da tarde. E a aula de escola dominical, que foi classe única, não saía da minha cabeça, que o pastor pregou sobre a volta de Jesus. E ele falou que a volta de Jesus vai ser algo magnífico. E começou a falar da volta de Jesus, e aquilo me impressionou muito. E eu no campo, falei assim, meu Deus, vim escondido da mamãe e do papai, assistir esse jogo, o papai não deixava ir assistir jogo dia de domingo, e aí eu falei assim, meu Deus, se Jesus voltar hoje, eu estou lascado. Começou a vir nuvem de um lado, nuvem de outro lado, raios, trovões, Cachoeira muito quente, e aquelas nuvens negras, sabe, nuvens escuras, espessas. E eu cheguei para o meu colega da igreja e falei assim, rapaz, Jesus está voltando. Eu falei assim, não está não, rapaz, olha o jogo. Eu falei assim, está sim. Eu falei assim, não está. Eu falei assim, está, rapaz, olha lá, rapaz. E ele chegou para mim e disse, David, a besta não voltou, a besta ainda não apareceu. Eu falei assim, rapaz, a besta são nós dois. Vamos para a igreja, cara. Nós saímos mais cedo do jogo, chegamos na igreja, nos ajoelhamos, e eu fiz a oração. E a minha oração egoísta, egocêntrica foi, Senhor, pode voltar agora, porque nós já estamos aqui na igreja. Não importa os outros, entendeu? O que importa sou eu. Mas há muitos cristãos que pensam somente isso. Sabe, tá bom, gente. Já tá bom. Sabe, é bom que o banco não fica muito apertado, o estacionamento não fica muito concorrido, fica fácil estacionar no estacionamento, sabe, tá bom. Só que, qual é a nossa luta? Qual é a nossa batalha? Nós não lutamos contra pessoas. A nossa maior batalha é a batalha em que nós enfrentamos diante da propagação do Evangelho. Ele vai dizer, em meio a muita luta. Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer que estáis firmes em um só espírito, numa só alma, lutando juntos a fé evangélica. Lutando juntos a fé evangélica. Eu compartilhei com vocês um pequeno relatório do Comipres. O Comipres a gente luta junto, uma fé evangélica, para que a palavra de Deus seja alcançada lá numa região da Bahia, no sertão, cidades aonde não tem igreja presbiteriana. Nós lutamos juntos, são 33 igrejas lutando juntos. E algumas igrejas próximas lá da região da Chapada Diamantina, conversando com um dos pastores lá da região, ele me perguntou, falou assim, Davidson, nós pregamos o mesmo evangelho, pertencemos à mesma denominação, cremos na mesma fé, servimos o mesmo Deus, por que o trabalho de vocês está crescendo e o nosso trabalho aqui não prospera?
E a minha resposta para ele é que nosso trabalho aqui, ele é realizado debaixo de uma unidade de igrejas que trabalham juntos. E onde há a unidade do corpo da igreja, ali há a bênção de Deus. Deus ordena a sua bênção quando há unidade. Quando não há unidade, não tem bênção de Deus. Não tem bênção. Quem aqui teve mais de um filho? Eu tenho 3 filhos, não apresentei meus filhos. Tenho 3 filhos. Tenho a Rafaela, de 26 anos, mora aqui em Vila Velha, com a minha sogra, né? Ela já trabalha, já é formada. Tenho a Gabriela, de 23 anos, que fez agora recente. E eu tenho o Nuno, de 18 anos, não vou nem olhar para você, entendeu? Fez agora, está doido para tirar a carteira. A Gabi mora com a gente lá no Rio de Janeiro, estuda ainda, e o Nuno está em Itaperuna, estudando em Itaperuna, fazendo curso em Itaperuna, faculdade em Itaperuna já. Sabe, e quando minhas 2 filhas eram pequenas, e elas se estranhavam, eu chegava para elas e disse: olha, as 2 de castigo. E elas já sabiam qual era o castigo. Eram as 2 irem para a mesma cama, ficarem olhando uma no olho da outra, durante um tempo determinado por mim. E eu chegava para elas e disse: olha, se eu ouvir vocês brigarem de novo, o tempo multiplica. Então vocês têm que olhar uma para a outra, quando vocês fizerem as pazes, vocês me chamam. Aí eu saía, ia fazer as coisas, daqui a pouco elas me chamavam: pai, eu falei assim: já resolveram? Não, nós nos amamos. Ah, que ótimo. Então sai. Uma vez elas estavam discutindo no quarto, aí a mais velha, a Rafaela, chegou para a Gabriela: Gabriela, vão brigar baixinho, para papai não ouvir, porque senão nós vamos ter que ficar de castigo na cama, uma de frente para a outra. Eu falei assim: já estou ouvindo, vai as 2 para a cama, de frente para a outra. Nós temos um pai que zela pelos seus filhos, um pai que diz: ó, quão bom e quão agradável é que os meus filhos vivam em união. E ele vai dizer: quando os meus filhos vivam em união, o que acontece? Ali o pai ordena o quê? A sua bênção. Mas existem muitas igrejas que dizem: sabe o quê? Nós não precisamos da bênção do Senhor Deus. Nós damos conta sem a bênção do Senhor. Deixa a gente viver do jeito que a gente quer. Nós somos igreja. Temos que entender contra quem nós lutamos, para que Satanás ele não coloque no nosso coração nenhum desvio. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe de fato que esse tema ele está presente em todo esse capítulo 12. E nesse capítulo 12 a gente percebe que é mais que vencedor. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque Deus traz através de Cristo Jesus a sua vitória sobre a vida da igreja no passado. Quando a gente olha para essa verdade, a vitória de Cristo por sua igreja no passado, às vezes a gente pensa que Jesus Cristo, ele viveu tão somente a partir do Novo Testamento. Não! A Trindade, ela existe desde a eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E por isso que no capítulo 12, ele vai dizer para a gente: nasceu-lhe, pois, um filho varão. E a quem que está se referindo? Jesus Cristo. Ele vai dizer que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E aqui ele pula a história da redenção, pula a história da chamada dos discípulos, que Jesus chamou cada um dos seus discípulos, pula a história de Jesus caminhando com seus discípulos e ensinando os seus discípulos todo que havia, toda a necessidade de ensinamento na vida dos discípulos, pula aqui a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e ele vai direto para a ascensão. Ele vai dizer: o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono.
A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. A gente percebe de maneira muito clara uma grande verdade dessa vitória de Cristo no passado, no Antigo Testamento. Foi uma vitória de Cristo por sua igreja desde do Éden. Ela foi declarada no Éden, quando lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, está registrado: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A gente percebe que nesse texto, os autores bíblicos, os comentaristas, os teólogos acreditam que esse é o princípio, a chave que abre toda a nossa história, a história da redenção. Quando Deus revela lá no Gênesis que não havia tomado a decisão de matar o ser humano, de acabar e aniquilar o ser humano de uma vez por todas. Deus poderia muito bem ali enviar Adão, Eva, direto para o inferno. Ele disse: olha, vocês estão condenados por conta da morte, por conta da desobediência, vocês estão mortos. Mas Deus, Ele vai dizer, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma batalha registrada a partir do livro do Gênesis, pós-queda do homem e da mulher, numa batalha de Cristo por sua igreja, para provar o amor de Deus Pai a cada um de nós. E essa vitória se deu por Cristo na sua igreja, em todo o seu Velho Testamento. Quando você vai no versículo 1 do capítulo 12, você vai ver: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E que mulher é esta? Que mulher é esta, referida aqui no capítulo 12, no versículo 1? E a gente, estudando, a gente percebe que esta mulher, ninguém mais do que a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento. Satanás sabia que haveria de vir o descendente da mulher, e ele começa no Antigo Testamento perseguir esse descendente da mulher. Ele procura de todas as formas destruir este descendente. Por isso que ele vai dizer: olha, ela é vestida de sol, com lua debaixo dos seus pés, com coroa de 12 estrelas na sua cabeça. E se você perceber, José, quando ele tem o seu sonho, ele vai dizer: teve ainda outro sonho, e referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. E por que José teve este sonho e referiu-se a todos estes? E todos estes a quem ele referiu era a nação de Israel e não apenas os seus irmãos. Por quê? Por conta de José, quem era José? Não, porque no Antigo Testamento havia uma referência na vida de José, sendo José alguém que estava representando a história da salvação. Ele estava representando o que Jesus haveria de fazer há muitos e muitos anos depois. Ele, o Messias, assim como José, ele foi rejeitado pelos seus, Jesus também foi rejeitado pelos seus. Assim também como José foi motivo de salvação a todo o povo de Israel, porque senão todos morreriam de fome, assim também Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, queridos? Uma vitória de Cristo por sua igreja, na preservação dos remanescentes da genealogia de Cristo, diante de ataques implacáveis e hostis de Satanás, ao propósito de Deus Todo-Poderoso. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe de maneira muito clara como que essa perseguição ela se deu. Quando você lê a história, você percebe que Faraó, ele ordenou que todo o seu povo
a todos os filhos que nascessem aos hebreus, lançassem no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Êxodo 1, versículo 22. A perseguição. Tudo isso porque Satanás, ele sabia que haveria de nascer o Messias. E esse Messias haveria de nascer, e ele tentava de alguma forma perseguir essa genealogia de Jesus Cristo que estava sendo construída ao longo da história, como se ele tivesse o domínio da história. Só que ele não tem o domínio da história. Quando Herodes, lá no capítulo Mateus, versículo 16, vendo iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. O que Herodes estava sendo usado? Usado por Satanás para trazer de alguma forma a morte do Messias, porque ele queria de alguma forma aniquilar e roubar e acabar com todo o propósito de salvação de Deus, perseguindo os antecessores, aqueles que seriam pais, avós, bisavós, tataravós, para que não houvesse a promessa sendo cumprida, para que o menino não nascesse, para que Jesus não nascesse. Só que eu vou dizer uma coisa para você: Satanás não conseguiu vencer a igreja de Cristo no Antigo Testamento. Satanás não conseguiu vencer a igreja de Cristo no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é muito mais do que vencedor. Mais do que vencedor não somos nós sozinhos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Todo o propósito de Deus no Antigo Testamento, ele foi cumprido para o nascimento do Messias. Por isso, quando você lê registro de Mateus, no capítulo 1, você vai perceber que a genealogia de Cristo, ela é muito bem descrita, de maneira muito precisa. Ele vai dizer, de sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio babilônico, 14. E do exílio babilônico até José, 14. Sabe por quê? Porque Satanás ele foi derrotado no Antigo Testamento. Todos os planos dele foram frustrados, mas os planos do nosso Deus, ele jamais pode ser frustrado. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto: somos mais do que vencedores, porque se deu a vitória de Cristo por sua igreja, não apenas no Antigo Testamento, mas por sua igreja no céu. Eu fico maravilhado quando eu leio este capítulo e esse momento, esses versículos que eu leio, porque João ele vai retratar a volta de Jesus Cristo aos céus. Quando Jesus Cristo ele morre e ele ressurge ao terceiro dia, ele aparece para muitas pessoas, começa aparecendo para as mulheres, depois para os discípulos, mas chega um determinado momento em que Jesus ele promete o Consolador, e ele traz as últimas palavras para os seus discípulos e para todas as pessoas, mas ele é assunto aos céus, ele é levado aos céus, e Jesus chega no céu, e aqui João ele descreve este momento em que Jesus ele chega aos céus, ressurreto, depois de cumprir a missão do Pai, e ele vai registrar no versículo 7, versículo 8, ele vai dizer a primeira coisa para a gente: houve grande peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Quando Jesus sobe aos céus, com a bandeira de vitória erguida, há uma grande batalha no céu. Satanás batalha, mas também a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. E a Bíblia diz que é uma grande batalha. Do versículo 7 até o versículo 12,
ele vai relatar desta peleja que houve no céu, que aconteceu quando Cristo retornou da terra, após cumprir a missão do Pai, com a vitória declarada na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado. E o que a gente olha para esta grande verdade nesses versículos e neste ponto, em primeiro lugar, que Cristo não estava sozinho nesta guerra, assim como Satanás não estava só. Ele estava acompanhado com a terça parte dos seus anjos. O versículo 11 vai dizer que Satanás ele foi vencido pelo sangue do Cordeiro, por causa da palavra e por causa do testemunho. Por causa do testemunho. O texto vai dizer que Satanás ele foi expulso do céu. Não houve lugar mais para ele. E o que aconteceu? É que eles foram derrotados. O texto vai dizer para a gente: todavia não prevaleceram. Ele vai dizer que foram expulsos. Mas uma coisa muito difícil para nós, que quando eu li esse texto, isso alertou ainda mais o meu coração. Isso trouxe ao meu coração ainda mais temor, diante da responsabilidade que nós temos com o cristianismo, com a responsabilidade que temos em ter este título de sermos cristãos. A Bíblia vai dizer para a gente: sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E com ele os seus anjos. Enquanto ele foi expulso do céu, a Bíblia vai dizer para a gente que no céu, quando Satanás ele foi expulso do céu, quando ele foi derrotado lá no céu, por aquele que é mais do que vencedor, por aquele que jamais pode provar qualquer tipo de derrota, vai dizer para a gente que houve uma grande festa no céu. Olha o que o texto vai dizer. Olha o que o texto vai dizer no versículo 10 e o versículo 12. Volta a se olhar no versículo 10 e versículo 12. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Sabe o que o texto está dizendo? É que no céu teve grande festa. E quem fez grande festa no céu? Aqueles que morreram antes de Cristo e que já estavam no céu. Mas eles estavam no céu, e lá no céu ainda estava a presença de Satanás. Satanás ainda tinha direito, ingresso de entrada, livre entrada. E Satanás chegava diante de Deus Pai e apontava e acusava assim: olha, mas por que eles estão aqui no céu? Por causa daquele cordeiro que eles mataram? Por causa daquele sacrifício que mataram aquele cordeiro? Por causa daquela pomba que foi sacrificada? Por que eles estão aqui no céu? Eles não têm direito de estar aqui no céu. Mas quando Jesus ele volta com a missão cumprida pelo Pai, agora eles chegam uns para os outros e falam: Satanás agora não tem mais o que nos acusar, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já morreu pelos nossos pecados e apagou toda a nossa transgressão, e hoje, de fato e de verdade, nós temos o direito de estarmos aqui na presença do Pai. E a outra coisa, Ele não está mais entre a gente, Ele foi expulso. Ele nunca mais vai ter o direito de voltar neste lugar, porque este lugar é lugar reservado para os santos do Senhor Jesus Cristo. O céu não é reservado para Satanás. O céu é reservado para aqueles que foram comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, quando Satanás foi expulso do céu, eles vão dizer: agora nós vamos viver o céu na sua plenitude. Porque ninguém mais tem o que nos acusar diante do Pai, nada mais nos envergonha. Sabe por quê? Porque a nossa dívida foi paga.
por Jesus Cristo. Eles disseram: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Terceiro e último lugar. Antes do terceiro e último lugar. Sabe por que Satanás não teve a vitória lá no céu? Porque o nosso Jesus, Ele é mais do que vencedor. Ele chegou lá no céu com a bandeira da vitória, que foi declarada através da sua morte e através da sua ressurreição. Terceiro e último lugar, quero encerrar. Mais do que vencedor, porque se dará a vitória de Cristo por sua igreja até a sua volta. Às vezes, quando a gente olha alguns textos no Antigo Testamento, a gente não se desespera. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, que foi levado para o deserto e tinha que atravessar o deserto, se a gente pudesse pegar aqui a máquina do tempo, né, entrar aqui de conta que a bateria aqui é a máquina do tempo, a gente entra aqui, batuca aqui, 2 sinais, 3 sinais, você é transladado para o Antigo Testamento e você chega lá junto ao povo de Israel que está saindo do Egito, e você tem todas as informações do que vai acontecer. Gente, olha, fica tranquilo com respeito à fome. Quando tiver fome, Deus vai mandar o maná todos os dias. E outra coisa, não guarda o maná não, porque no outro dia vai vir maná de novo. Outra coisa, no deserto, se a gente tiver sede, vai brotar água da rocha. Não se preocupa não, fica tranquilo, dá um spoiler para vocês. Já vi esse filme, inclusive, na Record. Passou, sabe, o filme Moisés. Mas eles não sabiam que vinha pela frente. Para a gente é fácil olhar para trás e ver assim, nossa, Cristo venceu, e talvez foi fácil. Mas não apenas no passado, não apenas no céu, mas Cristo, Ele é mais do que vencedor, sempre, até a sua volta. E por isso nós fazemos parte desse povo. Por isso o versículo 13 e 14, ele vai dizer: quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz. Quem é a mulher? A igreja. O dragão sai do céu, é expulso. Ele não pode mais perseguir aqueles já que estão no céu. Ele não pode mais acusar aqueles que estão no céu. Não podem mais. Cristo morreu. Já levou a vitória. E ele vai perseguir quem? A igreja. Quem é a igreja? Nós. Ele vai dizer: perseguiu a mulher quando era a luz ao filho do varão, e foram dadas à mulher 2 asas grandes de águia, para que voasse até o deserto e ao seu lugar, e aí é onde é sustentado durante um tempo, metade de um tempo, fora da vista da serpente. E aí a gente aprende que Satanás, ele continua perseguindo a sua igreja. E a mensagem não é fácil. A mensagem não é fácil. Esta palavra não é fácil, meus irmãos e minhas irmãs. Sabe quando Pedro chega diante de Jesus, Jesus chega para Pedro: deixa eu falar com você, Pedro, fala um negócio com você aqui. Assim, Satanás me pediu para peneirar a sua vida. Eu, no lugar de Jesus, eu ia pensar assim, Jesus com certeza chegou para Satanás e disse: olha, mexe com Pedro não, que o Pedro é meu chegado. Você mexe com outro. Qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Pedro, estou orando por você.
prepara teu lombo. Prepara teu lombo. Quando a gente olha para esse texto, a mensagem para mim e para você no capítulo 12, no versículo 17, ele vai dizer para mim e para você: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que mais me preocupa diante desse texto é saber, é quando eu leio: ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Versículo 17, ele vai dizer: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. A quem que Satanás persegue? Essa fúria de Satanás, ele está sobre quem? Sobre os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso: nós estamos numa grande batalha. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Éfeso: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja que tem que ser fortalecida neste poder e na força do poder que vem de Deus e não de uma denominação. Você diz: eu sou presbiteriano. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo: revesti-vos com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, cingindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe que dardo é esse? Sabe aquela arma chamada zarabatana? Alguns aqui brincaram, a Igreja da Glória não, né? Você tem ouvido alguém fora da Igreja da Glória que estudou na 3ª, 4ª, 5ª, 6ª série, arrancou a tampinha da caneta, arrancou a carga da caneta, mordeu um pedacinho da borracha, colocou dentro e soprou em alguém, entendeu? Para poder alguém atingir com esta arma, tem que ter o quê? Tem que ter o quê? Tem que ter fôlego. Mas tem que estar perto ou estar longe? Ele vai dizer para a gente que ele nos ataca com os dardos, e é a zarabatana. Sabe por que ele usa essa arma? Porque Satanás está ao derredor, ele está perto. Quanto menos a gente espera, ele lança dardos inflamados. Mas a Bíblia fala para a gente que os anjos do Senhor acampam ao redor. Dardos inflamados. Ele vai dizer para a gente: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Falando para os pré-adolescentes da minha igreja, eu levei um rapaz que luta MMA, para poder falar sobre defesa e ataque. E ele ensinou várias táticas de defesa. Ensinou os pré-adolescentes: para você defender, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. E eu chamava os adolescentes: você vai participar agora do ringue aqui, você não pode atacar. Você só pode se defender. Quem quer lutar? Aí ninguém queria.
Quem aqui estaria disposto a participar de uma luta com um grande lutador, muito mais forte que você, e dissesse para você: olha, você não pode atacar, você só pode defender? Quem aqui estaria disposto a participar desta luta? Eu creio que ninguém. Eu creio que ninguém. Mas sabe o que acontece na nossa vida espiritual? É que às vezes a gente cinge com a couraça da verdade. A gente cinge com a verdade, vestindo a couraça da justiça, a gente calça os pés com o evangelho da paz, a gente abraça o escudo da fé, o capacete da salvação, a gente está com toda a armadura de defesa. Mas falta para a gente, para muitas pessoas, o ataque. Muitas pessoas, a Bíblia é apenas um livro que a gente usa aos domingos para ir para a igreja. E a Bíblia fala para a gente que essa palavra aqui, ela é alimento da nossa alma. Quando a palavra de Deus vai dizer para os jovens, vai dizer: jovens, vocês são fortes, sabe por quê? Porque vocês conhecem a palavra de Deus. E o diabo, ele não tem conseguido atingir vocês, sabe por quê? Porque vocês têm a espada, porque vocês estão lutando contra ele. Mas o que grande problema que a gente vê é que muitas das vezes a gente luta desprotegido e às vezes a gente vai para a batalha sem a arma de ataque. A igreja do Novo Testamento, ela continua sendo protegida. Deus, ele protege a mulher, ele dá 2 asas grandes à mulher e ele conduz a sua igreja para um lugar seguro, para um lugar tranquilo. Em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8 até o versículo 10, diz assim: e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foram mortos desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Deus está dizendo que a sua igreja, até Cristo voltar, ela será preservada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso nós defendemos e acreditamos na perseverança dos santos. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é cuidada, ela é protegida, ela é amada por Deus. E nada vai acontecer na igreja de Cristo sem que Deus não haja a permissividade. E a igreja de Cristo, ela nunca vai deixar de ter o cuidado, o olhar de Deus, até que Jesus volte. Uma das coisas maravilhosas que eu leio na Bíblia é quando Jesus, ele presta o seu relatório ministerial ao Pai. E ele, quando presta o seu relatório ministerial ao Pai, ele vai dizer: Pai, todos que o Senhor me deu, o que ele vai dizer? Nenhum se perdeu. Todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Por isso, queridos, nosso Jesus, nosso Deus, é aquele que é mais do que vencedor, por meio de Cristo Jesus, através do seu amor que opera em nós. Tem um cântico que diz assim: a vitória é daquele que o contemplar. O Cordeiro, Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto com seu sangue, pode então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daqueles que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se Jesus seguir e for com ele andar, no seu monte santo um novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro da sua boca
se destruirá. O inimigo, o anticristo, que não resistirá. Jesus Cristo Rei, Ele dominará. Jesus tem o domínio de todas as coisas. E muito mais, o domínio sobre a vida da sua igreja. E que nós possamos ter em nosso coração, de que nós somos mais do que vencedores, não por nossa conta, não por conta da igreja que nós frequentamos, mas por conta de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.